Saudações e bem-vindo. Passado, presente e futuro de Moçambique. Esta é a reflexão que se impõe. Uma reflexão que decorre das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Hoje temos como convidado o engenheiro Antônio Fernando, antigo governante. Engenheiro Antônio Fernando, bem-vindo para este 2 dias de conversa. A questão de início é esta. Onde é que se encontrava a 25 de junho? Correu onde em 1975, quando o presidente Samora Machel, em pleno estado da Machado, proclama a independência nacional? Bom, encontrava-me na Munhava, na cidade da Beira. Munhava Beira, capital provincial de Sofala. Munhava é um bairro bastante famoso por aquelas zonas, sim, senhor. Fazia o quê? Estudava? Bom, nessa altura eu era estudante da quinta classe. Devo dizer que o meu pai, que é de Inhambane, então, dado o passo, ele decide vir para a Beira trabalhar para os caminhos de ferro de Moçambique. Então eu, a partir dos 9, 10 anos, estive na Beira. Então nessa altura era estudante da quinta classe, do chamado primeiro ano do ciclo preparatório, na escola Dr. Balzar Rebelo de Sousa, hoje Escola Secundária Sansão Mutembe. A propósito, quando diz que o seu pai é de Inhambane, Antônio Fernando, falta aqui um nome, o terceiro nome, o apelido Banto. O apelido Não Banto, chegou a ter? o apelido Banto é Mondlane. Ah, Mondlane. Há uma história muito interessante nisso. Eu nasci em 63 e, como já imagina, naquela altura havia os ventos da mudança, do início da guerra. A luta da libertação nacional. Acontece que o meu pai escreve uma carta para um amigo dizendo Fernando Simeone Mondlane. Então o amigo, ao receber a carta, disse: olha, não volte mais a pôr este apelido Mondlane. Então, uma vez que quando nasci, inclusive deram o nome de Eduardo, então acharam que esse nome havia de me criar muitos problemas, ser Eduardo, ainda por cima, Mondlane. Então, acabaram com Eduardo, acabaram com Mondlane e fiquei Antônio Fernando. Que idade é que tinha quando acabam com Eduardo? Não, era bebê, né? Devia ter ainda 5, 6 meses. Registrado? Não, ainda não. Estava em Munhava em 75, quando Moçambique alcança a sua independência nacional. Como é que foi a sua progressão escolar? Bom, eu penso que foi boa. Continuou na Beira? Na Beira, sim. Portanto, na quinta classe termina, depois vou para a sexta classe, continuo para o liceu, mas devo dizer que nesse percurso todo, em 75, sou escolhido, eu e um colega lá da escola da Beira, para irmos para a Alemanha. Então viemos para Maputo, um grupo de 25 crianças, então fomos para a RDA, o que se chamava de troca de experiências com os alemães. Então foi nessa altura que eu, digamos, tive um contato mais direto com a Frelimo, no sentido de que os meus colegas, uma boa parte deles vinham até inclusive das zonas libertadas. Então aprendemos a cantar, a dançar, a marchar, o xotocolia e assim por diante. Portanto, toma o primeiro contato com a Frelimo, mas tem sido bastante discreto nesta relação que tem com a Frelimo. Quase que não se vê tanto que Antônio Fernando é alguém que tem alguma ligação com a Frelimo, alguma razão. Não sei se é assim tão discreta, né? Porque ao longo da minha vida, eu cheguei inclusive a membro do Comitê Central. Então, durante 5 anos fui membro do Comitê Central. Portanto, militei em vários estágios do partido, né? E cheguei a esse nível e continuo certamente fervoroso apoiante da Frelimo. E chegou a chefiar missões muito importantes no contexto eleitoral a nível do próprio partido Frelimo, o Gabinete Central, por exemplo. Sim. Portanto, eu ajudou bastante. Entre as coisas que fiz foi trabalhar na sala de operações. Eu tinha o controlo total do processo eleitoral do ponto de vista do partido Frelimo, mas também chefiei vários grupos de trabalho. Por exemplo, o grupo que refletiu sobre as mudanças. Lembra-se quando o presidente Guebuza assumiu o poder,
um dos motes era a mudança. Então era preciso refletir sobre o que seriam as mudanças. Então, ele criou um grupo de trabalho e eu chefiei esse grupo. A dado passo, era preciso refletir sobre o empresário nacional, as pequenas e médias empresas, era preciso refletir sobre a integração regional. Então, enfim, participei em várias atividades nesse nível, ao nível da Frelimo. E como é que entra para o mercado de trabalho? Bom, como é que eu nos entro? transportes? Você se acaba no comércio ou passa pelo comércio? Eu começo, vamos dizer o seguinte, bom, ainda na escola secundária fui professor de história, chamava-se tanto professor estudante. Depois, quando vim para a universidade, fui colaborador do Jornal Notícias, na área desportiva. Portanto, trabalhei com Jorge Matine, trabalhei com Renato Caldeira, enfim, uma série de jornalistas que me ajudaram muito a crescer. Depois entrei para a Toyota de Moçambique como estagiário, mas quando termino o curso, como era prática na altura, quando fui colocado para a SET, que pertencia ao Ministério dos Recursos, Ministério de Construção e Águas. Mas uma vez que eu já estava nos transportes, então acabou havendo uma permuta com um colega meu que estava nos transportes para ele ir às águas e eu, portanto, voltei para os transportes, para a Toyota de Moçambique, nas oficinas da Toyota de Moçambique, onde fiquei mais ou menos ali um ano a trabalhar. Depois sou convidado pela Direção Nacional dos Transportes Rodoviários para ir para a Beira, para um conselho coordenador. Preparo-me, levo a minha mala, inclusive meto um cobertor na mala, e assim vou para o conselho coordenador na cidade da Beira. E por que mete a cobertura na mala? Bom, é preciso notar que estamos naquela fase em que o país tem ainda grandes dificuldades, não é? Então, eu não tinha certeza que lá onde eu ia haveria um cobertor, enfim, para me prevenir. Então, eu levei o cobertor, mas, na verdade, não foi necessário usar o meu cobertor. Vai a esse conselho coordenador como simples técnico e volta diretor nacional adjunto, se não estou em erro. Pois, ao longo da reunião, tenho um convite para ir jantar na residência, na casa onde estava hospedado o então ministro dos Transportes e Comunicações, Sua Excelência Armando Guebuza. Preparo-me, na altura não sabia ainda fazer o nó da gravata, pediam que me fazer o nó da gravata. Vou à reunião, vou ao jantar, afinal havia lá outros quadros séniores da Direção Nacional e no final do jantar eu já era diretor nacional adjunto dos transportes rodoviários. Engenheiro Antônio Fernando, tem graça que muitos dirigentes, durante a sua carreira, passa por algum tempo pela comunicação social, mas logo a seguir descontinuam, incluindo o atual chefe do Estado, Daniel Chapo. Fez a comunicação social no ativo enquanto estudava. Por que razão, quer dizer, há esta tendência, abraçam por algum tempo, uma espécie de passatempo, e depois descontinuam? Não, penso que é uma questão de oportunidades, não é? Portanto, se tivesse havido aí uma oportunidade para mim, para continuar na comunicação social, mesmo sendo engenheiro, poderia, não necessariamente estar na área escrita, não é? Mas poderia estar lá a trabalhar. Mas, bom, a oportunidade surgiu no outro campo, mas, aliás, devo dizer que naquela altura nós éramos colocados. Portanto, eu fui colocado para ir ao Ministério dos Transportes e Comunicações. De contrário, se fosse colocado para a área da imprensa, lá estaria certamente. Ou é menos atrativo esta nossa profissão? Eu penso que não, né? Penso que é uma profissão que é muito interessante, né? É muito interessante. O jornalista está sempre atento aos acontecimentos, ele passa informações, ele, de certo modo, influencia o desenvolvimento das coisas, né? Então, eu acho que sim, é uma profissão que é muito nobre, é muito nobre.
Volta do Conselho Coordenador na Beira, diretor nacional adjunto dos transportes. Qual é que foi a sua progressão neste ramo? Porque também temos conhecimento, lendo um pouco o seu livro, que liderou uma série de iniciativas, incluindo a criação, por exemplo, daquilo que hoje se chama INATRO. Sim, mas antes de responder a sua questão, deixa eu dar um pequeno detalhe do momento do que acontece depois que sou nomeado diretor nacional. Na altura, Por favor. portanto, aquilo era em público, não é? Não havia aquela tomada de posse, assim, pelo menos no meu caso. Quando o ministro dos transportes anuncia que sou diretor nacional, eu era o último lá da sala de reuniões. Bom, sou abraçado, cumprimentado e deixo em direção à saída. Nisso aparece uma senhora e diz: eu sou diretor. Não, agora é aqui, entra nesta sala aqui assim. Bom, entro para a sala, mas vou-te sentar. O senhor quer tomar café ou chá? Bom, e eu que tomava chá apenas às manhãs, bom, qualquer coisa. Lá tomei o chá, depois fui lá para Loja do Chão para apanhar o autocarro. Já não era autocarro, era um carro de turismo. Pego na porta da frente, não. O senhor agora na porta de trás. Enfim, são as coisas que... Foi esta mudança, digamos assim, radical da minha vida nesse quesito. E esta mudança ocorre quase, diga-se de passagem, em inteira idade. 25 anos de idade. 25 anos de idade. E isto, naturalmente, eu compreendo que naquela altura não havia assim tantos quadros formados. Então eu entro nessa sequência, portanto, de, enfim, ajudar o país, mesmo com tenra idade. E como é que foi o desafio de controlar as emoções, que eram inevitáveis? Sim, devo dizer que tive sorte, porque tive pessoas que me aconselharam. Recordo-me meu tio, Firmino, que me chamou e disse: olha, meu filho, tu agora és dirigente, mas faça isto, mais aquilo. Não esqueça de respeitar a toda a gente, não esqueça de consultar a todos, seja humilde. Aliás, o próprio presidente Guebuza, ministro na altura, também me deu conselhos. Então eu, usando aquilo que me disseram, isso me ajudou tanto a controlar as emoções e a levar avante as minhas atividades. E de fato, quem conhece o engenheiro Antônio Fernando desde os tempos que lá vão, continua a mesma pessoa, mesmo depois de ter chegado a ministro. Voltando à minha questão, a sua progressão no setor dos transportes e comunicações? Bom, nos transportes fiz 5 anos como diretor nacional adjunto dos transportes rodoviários. Nesse processo, uma das coisas que nós vimos era a questão da segurança rodoviária, que fazia parte de um departamento. Então começamos a discutir como elevar o nível dessa área. Repara que havia muitos acidentes de aviação, havia muitos problemas. Então desenvolvemos, acabamos criando aquilo que se chamou Instituto Nacional de Aviação, INAV. Feito este trabalho, a direção do Ministério achou que eu deveria dirigir, portanto, esta direção. Então fiquei o primeiro diretor do Instituto Nacional de Aviação. Depois disso, mais ou menos 3 anos nessa posição. Estamos numa altura em que termina o conflito armado, temos as eleições gerais, as primeiras eleições gerais multipartidárias. Em 94. Nessa altura pertenço ao primeiro STAI que foi criado. Na altura o diretor era o Muchine, né? Muchine, o presidente Brazão Mazula. Quando terminam as eleições, portanto, constitui-se um novo governo. Então, eu sou convidado pelo presidente Chissano para ocupar a pasta de vice-ministro dos Transportes e Comunicações, posição que eu ocupei durante 2 mandatos. Durante 2 mandatos. E depois vai dar no comércio. Vou dar no comércio. Um ilustre desconhecido, diga-se de passagem. O que isto implicou? Eu diria ilustre desconhecido, talvez do naquele ramo. Naquele ramo. Do comércio. Mas do ponto de vista do dirigente que me nomeia, o presidente Armando Guebuza, recorde-se
que ele foi meu ministro, nosso ministro, durante o tempo que estive nos transportes. Portanto, dos 25 anos de idade até, sei lá, 30 anos de idade, ele que era o nosso ministro. Portanto, ele conhecia-me desse período. Mas, naturalmente, em relação ao Ministério como tal, sim, eu era um ilustre desconhecido. Bom, a única coisa que eu conhecia do Ministério era a fachada do Ministério, porque eu passava por aí todos os dias a caminho do Ministério de Transportes e Comunicações, mas o Ministério, de fato, era uma coisa desconhecida para mim. Voltando ainda ao ramo dos transportes, a relação ao comércio vamos poder aprofundar. Há várias medidas que tiveram de adotar para conter aquilo que era o índice de acidentes de aviação que ocorriam na altura, mas este fenômeno continua nos dias de hoje. O que é que neste longo tempo terá falhado para que o país não conseguisse mudanças radicais que acabassem uma vez por todas, ou pelo menos minimizasse de forma significativa o índice de acidentes de aviação? Bom, eu penso que há melhorias, não são suficientes, mas existem melhorias, porque naquela altura nós falávamos em 600 mortos por ano, vítimas de acidentes de aviação. Aqueles contabilizados. Porque há aqueles que ocorrem a posteriori, os feridos. Exato, há tudo isso. Hoje não sei quais são, não tenho o número exato do número de mortos por ano, mas é preciso reconhecer também que estávamos com 10 milhões, 10, 12 milhões de habitantes, hoje somos 30 milhões. Não estou a querer dizer... Quase 34, 35. Não estou a querer dizer que se justifica o número de mortes, mas nós verificamos uma mudança gradual ao longo do tempo. Por exemplo, na altura tínhamos menos sinalização, hoje não é suficiente, mas há mais sinalização, há mais estradas, portanto, alcatroadas, portanto significa que em termos de circulação melhorou ligeiramente. Nós tínhamos naquela altura, se calhar, uma escola de condução por província do Estado. Hoje temos várias escolas de condução. Permanece o desafio de melhorar a qualidade, mas temos ali, portanto, as escolas de condução. Nós temos as inspeções obrigatórias, que não havia naquela altura. Nós temos o seguro obrigatório, que não havia naquela altura. E, pode parecer caricato, nós usamos o cinto de segurança. Naquela altura, o cinto de segurança não era obrigatório. Então, há um conjunto de coisas que aconteceram. O desafio permanece, a realidade é outra, o parque automóvel aumentou, a interligação com os países vizinhos aumentou. Tudo isso são desafios que acho que os dirigentes estão a atacar. Portanto, os dirigentes estão a atacar esses desafios todos. No vosso tempo, quando idealizaram medidas para o crescimento, para o desenvolvimento do setor dos transportes, não chegaram a equacionar aquilo que é a tendência universal de o setor dos transportes, ou seja, o transporte público, ser da inteira responsabilidade do Estado, para se evitar o caos que hoje se assiste, em que o transporte público é assegurado quase pelos privados, que eles estão mais preocupados com o lucro. Não, nota bem, quando chega a independência, nós assistimos à fuga de quadros e assistimos ao abandono de empresas, algumas sabotadas. É por isso que, inclusivamente, houve aquele decreto 16/75 que autoriza o governo a intervencionar, portanto, as empresas. Portanto, aquilo que se passou, houve uma série de empresas, incluindo as dos transportes, que se tornaram empresas estatais. Lembra-se da Romos, da Romoc, da Romosa, eram empresas estatais. Da caminhonagem, a Camoc, etc. As empresas de reparação de viaturas. E no caso concreto que levanta o transporte público, tínhamos os transportes públicos de Maputo, que eram empresas estatais. Portanto, já era assim. Que veio dos serviços municipalizados de viação, SMV. Agora, o que aconteceu foi que
Devido à crise econômica do país, à guerra, às dificuldades de financiar o setor, não é? No caso do transporte público, por aí nos anos 86, 87, começa a haver uma escassez de transporte. O governo não consegue suprir, portanto, com meios, e os privados começam a oferecer transporte. Eu próprio, nessa altura, estava a viver no CELF, estava na Universidade de Oramangano, Lhanguene. Fiz várias viagens a pé para a universidade e várias vezes usei o transporte de carrinhas caixa aberta. Então, o governo, reconhecendo o papel importante dos agentes privados, autorizou, portanto, mediante condições, seria ter uma carrinha com lona, com bancos, em condições técnicas boas, autorizar que esses elementos, portanto, fizessem transporte de passageiros. Digamos que aí começou a haver uma liberalização, portanto, abertura para os privados para fazer o transporte público. Isso foi evoluindo, das carrinhas de caixa aberta fomos para os minibuses, fomos para os autocarros, enfim, estamos, portanto, com esta abertura que aconteceu. E diz bem que o desafio corrente, não é, em que temos os privados quase que a dominar o setor transporte público, mas isso merece a reflexão do governo de como sair, na verdade. Fico feliz por ver que há pouco tempo o nosso governo, inclusive, colocou à disposição 200 autocarros. Penso que isso é uma das medidas que vai ajudar a resolver a questão do transporte público. Hoje, como técnico, aconselharia ou não uma profunda reflexão que conduza o país a ser o Estado a assumir a responsabilidade inteira do transporte público, tendo em conta o contexto que o país vive, a desordem total no transporte privado, em que quase que perdemos o Estado como tal, quase perdeu o controle. É só ver o que está acontecendo. Aconselharia ou não? Um pensamento, uma reflexão nesse sentido. Eu penso que a experiência mundial, o que é que mostra? Mostra que o Estado tem papel nos transportes, mas também os privados têm papel. Portanto, o que tem a ver é uma melhor sincronia, melhor organização entre o papel do Estado e o papel dos privados. Porque os privados sempre vão complementar, vão ser sempre mais inovadores, portanto, a dar as soluções de transporte. Depois dos transportes, voltando, portanto, à questão que eu já havia colocado, segue-se a vez do comércio, onde vai cair como uma espécie, diga-se de passagem, de ilustre desconhecido. Isso até acabou lhe valendo uma alcunha. Como é que foi o processo da integração, da adaptação? Não, foi interessante. A partir da altura da entrega de pastas entre o antigo ministro Carlos Morgado e eu próprio. Desde que o tenha. Ele tinha feito um dossiê, portanto, organizado os assuntos todos numa pasta. Ele explicou-me tudo o que havia do Ministério. Depois disso, descemos os dois para o segundo andar, onde estava reunido o Conselho Consultivo, os quadros do Ministério. Só que chegados à porta da sala, ele despede-se. Olha, tu segues, eu vou descer. Mas vamos juntos. Não, meu caro amigo. Agora veja tu. Então, vou lá para ter a reunião com os quadros. Quase que foi cair de paraquedas. Mas como tinha tido a boa preparação feita pelo ministro, isso ajudou muito. E felizmente encontrei aí indivíduos bem preparados, íntegros, não é? E é com essa gente, de fato, que depois desenvolvemos as várias ações que tivemos ao nível do Ministério da Indústria e Comércio. E como é que adquire a alcunha Maingano? Passou por isso. Isso está bem vincado no seu livro. Naquela altura, o Antônio Marcos, o músico, acabava de lançar a música Antoninho Maingano. Então,
quando eu vou para o Ministério, com aquela força do presidente Guebuza, da mudança, lembra-se da azáfama A força de mudanças. da força de mudança que havia ali. Então, alguns quadros acharam que eu estava a ser Maiangane, inclusive começaram a ouvir esta música do Antônio Maiangane, e eu só sei disso quando, certo dia, numa reunião grande que houve, vou aos lavabos, e lá nos lavabos ouço dois quadros a conversar entre eles. Ah, mas ele então acha que ele é uma engana, isto aqui é comércio, isso não são transportes. Então aí, as coisas descobertas, saí a correr e fui-me embora. Então eu fiquei a saber de fato que essa era a minha alcunha. Porque as pessoas não acreditavam na sua capacidade de liderar o Ministério. Não necessariamente, né? Mas enfim, era mudança, né? Era mudança. E, de resto, as alcunhas são uma coisa normal nos ministérios, né? É normal. Notabilizou-se pela criação, pela iniciativa, portanto, Made in Moçambique. Pode partilhar as suas memórias? Bom, em relação a isso, devo primeiro dizer que eu não tenho a paternidade do Made in Moçambique. Ou seja, não fui para o Ministério do Comércio com a ideia preconcebida de que faria o Made in Moçambique. Portanto, foi o trabalho conjunto com os quadros que lá encontrei, não é? As discussões várias que tivemos, que nos conduziram a chegar ao ponto do Made in Moçambique. De que maneira? Portanto, a tarefa que recebemos do presidente era revitalizar a indústria do país, promover as exportações, promover o comércio. E então, como é que isso se fazia? Far-se-ia, de um lado, por atrair investimento estrangeiro, mas isso leva seu tempo. Far-se-ia por encorajar os investidores nacionais a abrir empresas, isso levaria seu tempo. Também havia a questão das barreiras para o início do comércio. Então, o que nos pareceu foi atacar o problema do ponto de vista do consumo, porque também víamos que havia algumas empresas no país que não conseguiam colocar seus produtos exatamente porque a população, os consumidores não os aceitavam. Portanto, havia preferência exagerada por aquilo que era estrangeiro. Então, parecemos que se nós promovêssemos uma campanha de consciencializar as pessoas para consumir o que é nacional, isso haveria de resultar em que houvesse mais compras nas empresas nacionais, por conseguinte, a necessidade de aumentar a produção, aumentando a produção, mais empregos, mais produção. Então, seria uma bola de neve, não é? Se recorda, inclusive, vemos aqueles grandes pósteres na estrada e na televisão. Havia um póster, uma propaganda que era uma jovem a ir comprar uma bolacha na barraca. Diz, olha, dê-me produto nacional. Então, dava uma bolacha. Dê-me não sei o quê, dava mais um produto nacional. Diz, é assim mesmo. Se nós consumimos nacional, faremos crescer o nosso país. Então, a grande ideia que surgiu foi mesmo essa. E em termos de memórias, devo dizer que foi bom, porque indústrias que iam fechar aumentaram, portanto, ressurgiram. Tivemos também investimento estrangeiro a vir, porque sabia-se que, para além de produzir para o estrangeiro, podiam produzir para dentro do país. E mais interessante ainda, recordo de ver barracas pintando o selo Made in Moçambique sem terem tido a autorização. Ou seja, tanto a coisa popularizou-se tanto, não é? E vejo mesmo hoje, né? Vejo mesmo hoje que, enfim, há ainda essa tendência de preferir aquilo que é nacional. Mas houve muita resistência. A resistência é natural, né? Em todos os processos de desenvolvimento há resistência. O mais importante foi a nossa persistência de continuar a explicar, a insistir, até que as pessoas compreendessem.
Lembra-se, por exemplo, da questão do tomate do choque. Não é? Aliás, a questão do tomate do choque e a questão do frango nacional, digamos, é o que mais ou menos despoletam todo esse processo. Quando os moquiristas foram mobilizados a ir para o choque para comprar tomate, o que aconteceu? Aconteceu que aquela gente do choque ficou com mais mercado e com desejo de aumentar as áreas de produção no ano seguinte. E de fato as pessoas começaram a questionar-se entre elas, mas porque de fato nós não conseguimos o que é nacional, temos mesmo de ir ao estrangeiro. A questão da qualidade que é chamada quando se pretere o produto nacional a favor do produto importado, é legítimo ou não, engenheiro? Essa era uma Porque é por aí questão... onde os consumidores se justificam. Sim, essa era uma questão que era colocada várias vezes e nós tínhamos uma resposta para isso. E a nossa resposta era: nós moçambicanos, nós governo, temos de aceitar que devemos começar sem qualidade para promover a qualidade. Um exemplo simples seria, se nós decidimos comprar carteiras numa carpintaria nacional, as primeiras carteiras não terão grande qualidade, mas com os recursos que esta unidade vai receber, ela vai investir em novos equipamentos, vai investir na formação dos seus quadros, então na segunda leva a qualidade vai aumentar. Então é preciso dar este voto de confiança às empresas nacionais para que elas, com o tempo, vão ganhando a tal qualidade boa para o país, mas também qualidade que permitirá a exportação dos seus produtos. Chegou a influenciar colegas do governo, entre eles da área da saúde, creio que também da educação, para nos seus setores optarem pelo produto nacional. Esta iniciativa parecia que estava a andar, mas do nada viu-se quase que preterido. O que terá acontecido? Não tenho informação recente. Não, nessa altura. Sim, nessa altura... Os seus colegas do governo, de quem se aproximou, abraçaram a iniciativa. Por exemplo, a área da saúde, abraçaram a iniciativa de comprar consumíveis no mercado nacional, mas depois não chegou a finalizar. Não, devo dizer que houve casos de sucesso. No caso da saúde, por exemplo, o ministro Ivo Garrido veio ao ministério, reuniu-se com as empresas de confecções. Então, ele ali terá dado feito compras nacionais. Agora, é preciso ver que algumas compras, algumas aquisições não eram feitas com fundos do Estado. Portanto, eram financiadas por doadores. E muitas vezes, no caso dos doadores, eles exigem que sejam feitas por concurso internacional. Ora, indo para o concurso internacional, então aí muitas vezes as empresas nacionais eram preteridas. Mas eu acredito que no caso das compras do governo, com fundos do orçamento do Estado, aí se pode dar de maneira muito clara a preferência por empresas nacionais, por os nacionais, porque isso dá os efeitos que estamos aqui a descrever. E considera hoje o Made in Moçambique uma iniciativa consolidada ou ainda tem desafios? Bom, eu não estou no governo já há vários anos, né? Então, como alguém que foi mentor da iniciativa, olhando para o mercado, eu diria que a ideia como tal continua válida. Tanto mais que, bom, os críticos, alguns, era de que a proteção nacional ela evita a concorrência, baixa qualidade, etc., tudo isso. Mas se nós formos a observar agora o que se passa no mundo, está a haver uma ação de retração, de fechamento dos mercados. Quando se faz a imposição de taxas aduaneiras aos níveis que existem, tudo isso, o objetivo é proteger
proteger as indústrias nacionais. Então, eu penso sim que faz sentido continuar a apostar na produção nacional. É claro que adaptando à nova realidade que hoje vivemos. A outra iniciativa que teve de liderar enquanto esteve à frente do Ministério do Comércio visou buscar solução para o problema da comercialização, uma solução que tarda a chegar. Até os dias de hoje não temos esta atividade em condições de poder garantir a prosperidade dos produtores, que seria o beneficiário final. Pode partilhar a sua experiência sobre tudo que fizeram, visando, portanto, revitalizar e criar uma cadeia sustentável para garantir uma comercialização plena? Bom, se ainda hoje não existe uma solução definitiva, será porque ainda não se resolveram os vários elementos que compõem a comercialização. Quais são os elementos que se colocavam na altura? Que se colocam até agora, né? Porque peguemos num exemplo concreto na altura que era Milange. Tanto havia na Zambésia, portanto, ali havia com Malawi. Muita produção de milho, o milho ia todo para o estrangeiro, para Malawi, e depois os nossos iam lá comprar. Nós fizemos uma viagem para Milange, reunimos com os vários operadores, houve uma discussão acesa. No final da reunião, já que se dizia que os maluianos pagavam mais que os nossos agricultores, nós pusemos na fronteira um empresário que pagava mais, dava um preço mais alto que oferecido pelos maluianos. Esse indivíduo esteve na fronteira durante 3 dias. Ao 4º dia levantou as malas e foi-se embora. Não comprou 1 quilo sequer. Fizemos uma investigação profunda e verificamos que, afinal de contas, porque os maluianos tinham uma grande necessidade de milho e não tinham terras aráveis suficientes, eles tinham atravessado a fronteira, na altura ainda das culturas sementeiras, e tinham comprado milho. Ou seja, aquelas centenas de bicicletas iam para Malawi entregar o milho ao seu dono. Portanto, havia este problema. Mas por que então eles iam ao Malawi entregar o milho, vendiam o milho no Malawi e não vendiam, por exemplo, em Quilimane? Então, aí está o outro elemento. Temos a questão, tinha uma questão da estrada. Portanto, é preciso haver estradas em condições para os agricultores escoarem os seus produtos para o mercado. Mas não só. Por que então não iam as nossas viaturas para Malawi vender e ir para a bicicleta? Afinal de contas, havia, pelo menos lá na fronteira, havia problemas de desembaraço. Portanto, esta cadeia inclui, portanto, as estradas e pontes, exclui a própria produção, portanto, a capacidade de produção, a mecanização, o tratamento das sementes, inclui o armazenamento, os silos. Ora, no dia que se conseguir montar esta equação completa, eu penso que serão minimizados os problemas da comercialização no país. Mas a questão de venda de produtos no Malawi e em outros países e em outras fronteiras, me parece que é uma espécie de uma cultura já daqueles povos. O engenheiro Antônio Fernando acha que é algo que se pode determinar com simples políticas ou temos que nos conformar? É que os povos vivem sempre assim. Também sim, também há esse aspecto. Aliás, na reunião diziam-nos, olha, nós temos este lado da fronteira moçambicanos, que tem uma mulher aqui, outra mulher do outro lado. Portanto, ele, ao fazer a travessia da fronteira, está aí para casa, não é verdade? Mas esse seria um ninho pequeno, um nicho pequeno, não é? Mas quando se criarem as condições de livre acesso, por exemplo, então virão os grandes comerciantes a comprar. Se for possível mandar para Quilimane. Aliás, de onde vem o milho, muito milho que se consome aqui em Maputo? Vem da Zambésia, né? São grandes distâncias. Para dizer que sim, se houver condições apropriadas,
os investidores, os empresários irão fazer esse comércio a contento. Enquanto ministro do Comércio, chegava, diga-se de passagem, a desentender-se com os seus quadros, porque não gostava de viajar ao estrangeiro para ir liderar algumas iniciativas que pudessem dinamizar a cooperação, sobretudo no ramo do comércio. Qual foi a razão? Teria deslocações ao exterior para favorecer ações a nível interno? Não, a questão aqui é que, para mim, na altura, muitos problemas que nós queríamos resolver já tinham sido identificados. No exterior? No exterior e dentro do país. Nós já sabíamos o que era preciso fazer. Então, ir para o exterior para ir discutir uma solução que nós já conhecemos não faria muito sentido. Então, era preciso concentrarmos-nos dentro do país para encontrar soluções. Por exemplo, quando nós recebemos a tarefa de criar os balcões únicos, isso é um problema que já se conhecia. Então, decidimos que no mês havíamos de abrir os balcões. De que maneira? Não seria com os quadros a viajar para o estrangeiro. Então, aí foi necessário destacar os quadros, um por província, para no prazo de um mês, abrir o balcão. Aí houve alguma discórdia, uns queriam viajar, mas depois que foram para as províncias, nesse espaço de um mês, e no mês abriram os balcões, não necessariamente nas condições que temos hoje, mas criaram as condições para serem abertos e serem inaugurados. Então aí se viu que, afinal de contas, quando nós nos focamos, todos nós nos focamos para um objetivo, nós conseguimos ter resultados. E outra ação que digamos, estimulou enquanto liderou o Ministério do Comércio tem a ver com a preocupação que tinha sobre as condições, nas poucas vezes que se deslocava ao exterior, preocupação que tinha em relação às condições criadas para os seus quadros. Até chegava a ir verificar o que lá havia, se havia uma grande diferenciação entre as condições criadas para o ministro e as condições criadas para o seu quadro. Refere-se ao exterior ou dentro do país? Nas poucas vezes que se deslocava ao exterior. Sim. No estrangeiro, sim. Preocupava-se em saber as condições criadas. Bom, naturalmente, se refere aos quadros, estavam como conselheiros comerciais, sim, tinha interesse, porque naturalmente queria saber da acomodação, se estava tudo bem ou não. Não, isso está a referir-se, não era no estrangeiro, isso refere-se quando foram para as províncias, para abrir os balcões únicos, né? Lembro, por exemplo, ter se deslocado à Tanzânia para uma certa missão, fazer-se acompanhar de um quadro. Exato. Está bem patente no seu livro que teve a preocupação de verificar as condições, se eram as mais adequadas, porque os setores administrativos tinham a tendência de maltratar os quadros. Era isso que pretendia, portanto, evitar. Bom, naturalmente é que é preciso ter a certeza que os nossos quadros têm as condições de trabalho, as possíveis, né? Então, eu tinha esse interesse, de fato, para garantir o apoio que, na verdade, eles deram ao nosso trabalho. E as teleconferências, que substituíram, portanto, grandes reuniões com a presença física, que acarreta muitos custos? Bom, as teleconferências surgem um pouco da minha caminhada nos transportes e comunicações. Então, eu sabia, de experiência minha, mas também experiência dos meus antigos ministros, não é? Que é preciso controlar as decisões. Primeiro conhecer a situação, mas também controlar as decisões, de maneira contínua. Então, valendo-me da experiência, dos conhecimentos que tinha na área dos transportes e comunicações, então, estabelecemos no Ministério as teleconferências. Hoje, não é grande coisa, né? Mas naquela altura funcionou. Como é que funcionavam? Nas províncias, os diretores tinham um telefone normal, não é? Penso que era segunda-feira, ele reunia-se o diretor com os seus chefes de departamento em todas as províncias. Nós tínhamos em Maputo, na sala de reuniões do ministro, um aparelho maior,
na verdade. E aí tínhamos uma agenda e os pontos eram discutidos. Então toda a gente acompanhava aquilo que se fazia no Ministério. Digamos, o Ministério estava todo sintonizado. Chegou uma altura em que o ministro, que era eu, não podia estar presente em todas as reuniões. Então aí a direção de teleconferência passou a ser de um diretor. Mas depois chegamos a fazer uma rotação. Portanto, às vezes a teleconferência é dirigida a partir de uma província. E a coisa mais interessante foi quando o presidente Guebuza visitou o Ministério. Todos os diretores provinciais vieram a Maputo para a reunião. E a teleconferência aconteceu. E quem a dirige é um chefe de departamento em Manique. Portanto, é ele que dirige a reunião, dá a palavra aos presentes, dá a palavra ao ministro e dá a palavra ao presidente da República. Então, foi uma experiência realmente muito interessante. Diríamos que hoje o que seria? Hoje seria a videoconferência, né? Mais ou menos por aí. Seria mais ou menos isso. E isso era econômico em termos daquilo que seriam os gastos? Era econômico porque não havia deslocação de quadros, né? De pessoas. Mas, sobretudo, porque tínhamos a informação em tempo real. E o Ministério estava sintonizado, tudo ele. Termina, portanto, o mandato no Ministério do Comércio, vai dar no Banco Mundial. Banco Mundial. Como é que tudo isso acontece? Foi a mando do governo? Teve que pedir autorização ao governo? Digamos que, a mando do governo, digamos que o governo é que, vamos dizer o seguinte, o Banco Mundial, de 2 em 2 anos, muda um diretor executivo. Portanto, o banco tem 25 diretores executivos que representam os vários membros seus. Então, há um diretor que representa Moçambique, a África subsaariana, Moçambique e os países anglófonos. São 25 países. Então, há um novo diretor. Esse diretor verifica que na Constituinte já há vários anos que não havia nenhum assessor conselheiro de Moçambique. Então, ele informa Moçambique que há uma vaga para Moçambique. E nisso o governo, portanto, coloca-me com outros quadros, porque foi um concurso, né? Então, eu participei desse concurso e fui selecionado. Isso não passava por no objection a nível do governo? Estava tão independente assim? Não. Tanto o governo, neste caso, o Ministério do Plano de Desenvolvimento, é que fez a proposta. E o Ministério do Plano de Desenvolvimento, na altura, era o governador, era o representante do Moçambique no banco. Portanto, é ele que sugere os nomes, eu sou incluído na lista. Portanto, digamos, houve um objeto nesse sentido, né? Porque é o governo que faz a proposta, participo e fui selecionado. Engenheiro Antônio Fernando, o tempo já nos complica. O que é que não devia ter acontecido nestes 50 anos da independência nacional? O que é que não devia ter acontecido? Não devia ter acontecido, sim. Não sei. Bom, talvez... Sobretudo nas áreas da sua especialidade. Começa nos transportes, vai dar no comércio. Sim, mas talvez... Sem prejuízo, portanto, de poder fazer a leitura noutras áreas. Talvez no geral, geral, eu diria que nós ficamos independentes, o país ficou independente com a expectativa de haver uma paz duradoura, na verdade. Portanto, não deveria ter acontecido a sequência de conflitos que aconteceu. Portanto, a guerra dos 16 anos, enfim, e aquilo que está acontecendo até agora. Assim. Isso era uma coisa que não deveria ter acontecido. Ao nível das áreas com quem trabalhei, na área dos transportes, talvez aí tivéssemos tido mais cuidado ao fazer a abertura do setor do transporte público, embora com dificuldade, sim, mas talvez aí tivéssemos ter tido mais investimento na área dos transportes públicos, de modo a que
as nossas empresas tivessem um papel mais importante. O que mais que diria? Bom, eu acho que, grosso modo, seriam essas coisas que não deveriam ter acontecido. Como cidadão moçambicano, certamente que quando o país proclama a independência nacional, deve ter surgido algum sonho. Viu neste período algum sonho que não terá sido realizado? Bom, não se esqueça que eu tinha 12 anos, né? 12 anos. Mas a partir de uma certa altura, quando atinge a maioria. Era adolescente. Sim. Então, naquela altura, não teria sonhos, claro, mais a nível individual, né? Mas o sonho que teria e tenho ainda é ver o país a desenvolver, ver o país a erradicar a pobreza, na verdade, ver o país mais igual, com mais inclusão, não é? Para que nós, para além de sairmos da lista dos países mais pobres, para que, no geral, haja mais felicidade, mais desenvolvimento e mais paz no nosso país. Qual foi a experiência de lidar com a crise de farinha de trigo no seu tempo? E acabou gerando convulsões sociais. Bom, essa crise houve na altura, haverá outras, não é? Mas ela acontece exatamente por causa dessas dificuldades de produção nacional, né? Porque se nós temos trigo suficiente, nós haveríamos de produzir o nosso pão, não haveríamos de sofrer muito o impacto dos preços internacionais. Mas também, se nós preferíssemos a produção nacional, haveríamos de consumir os produtos nacionais. Por exemplo, por que comer o pão e não mandioca, batata doce? Então, a crise gerou-se por causa dessa condição internacional, mas o interessante foi juntar todos os elementos intervenientes, o Ministério das Finanças, o Ministério do Plano, os padeiros, em negociações, para encontrar aquilo que foi a saída, que foram as 33 medidas, entre as quais estava incluída o pagamento de subsídio aos padeiros. Essas medidas seriam hoje aplicáveis, por exemplo, no contexto atual, baseando-se na sua experiência? Não sei dizer, mas que tem que haver uma discussão entre os vários intervenientes e ver a solução que melhor se adequa. Porque o subsídio é um pouco complicado, né? Naquele caso, se nós, ou no caso dos transportes, se dá o subsídio à cega, significa que há pessoas que precisam do subsídio que vão receber. Então é preciso tomar medidas que não prejudiquem no final os cofres do Estado, mas sim defendendo os interesses da população. Obrigado, engenheiro António Fernando, pela sua disponibilidade para nos ajudar a pensar no passado e presente de Moçambique. Fazemos esta reflexão no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. O engenheiro António Fernando, antigo governante, foi o nosso convidado hoje, tanto nesta mais uma edição. Caro telespectador, obrigado pela preferência, continue ligado a nós e fique bem.